estar recebendo a senhora pela terceira vez na nossa região. Quero cumprimentar, já cumprimentando, a governadora Raquel Lira, vice-governadora Priscila Krause, deputada Socorro Pimentel, cumprimentar meus queridos colegas prefeitos, Ricardo Ramos de Uricuri, e saudar também Carol, sua esposa, a primeira-dama, cumprimentar a prefeita Elbinha de Trindade, querida amiga Eliane Soares de Santa Cruz, Chico Siqueira, empresário também do setor gesseiro, portanto, empresário do setor gesseiro, o prefeito de Bubi, querido amigo Pedro Devan, Santa Filomena, saudar Guilherme, secretário de Desenvolvimento Econômico, em nome de Guilherme e Diana Luiza, saudar todos os secretários dessa equipe competente, e mais do que competente, comprometida, que é mais importante do que a competência, ou tão importante quanto a competência. Saudar Raimundinho, meu xará, aqui Raimundinho, Exu, Raimundinho, eu não estou vendo, está aqui presente, Cumprimentar meu querido amigo, o ex-deputado estadual, colega comigo na Assembleia, Rodaci Amorim, Petrolina, prazer grande recebê-lo aqui. Saudar Guilherme Coelho, assessor especial da nossa governadora, ex-deputado federal, empresário da fruticultura, presidente ainda da Associação Brasileira de Fruticultores. Saudar os empresários, Maninho, saudei Chico, cumprimentar, me permita, em nome de Jefferson, saudar todos que fazem esse setor gesseiro tão desafiador, todo Djalma, Lencar, também, tantos empresários que fazem aqui presente, meu querido amigo Josias Nojosa não está aqui presente, mas está aqui Josias Nojosa Neto e Manuel, seus filhos, prazer muito grande. Governadora, me permita, eu deixei por último para saudar colaborador seu colaborador do seu governo, que eu quero, com licença de todos os outros, fazer um destaque, saudar a Chieta, presidente da CPRH também, mas quero fazer uma referência e uma referência muito especial a Felipe Valença, presidente da Copergás, e sem sombra de dúvida, claro que esse foi um trabalho que envolveu muitas secretarias, envolveu várias equipes, multidisciplinar, mas não há como negar o papel que Felipe teve nesse processo. E eu sempre brinco, eu que sou apaixonado pela gestão pública e pela política, e a gente sempre saudar o nosso vice-prefeito, Evilásio Mateus, em nome de Evilásio também cumprimentar todos os nossos vereadores que estão aqui presentes, o Roselito Oliveira, presidente da Câmara. E eu sempre brinco, governadora, que acho que o desafio para nós que estamos na gestão pública é sempre esse, né? De se dividir entre a gestão e a política, e a gente já está enfrentando esse desafio, eu passei também, né? Eu tenho uma identidade muito grande com todo esse processo que a senhora está vivendo. Eu vivi aqui em Araripina e eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas eu sempre brinco e faço uma analogia com o futebol, que é o que mais a gente entende, que o brasileiro mais entende, que quem está na gestão pública tem que ser meio como aquele jogador de futebol que todo treinador sonha. Aquele jogador ambidestro, que chuta com as duas pernas, né? Eu acho que quem vai para o serviço público e abraça a causa, que aceita esse desafio, tem que ser craque, né? Tem que ser ambidestro, tem que cuidar da gestão, muita responsabilidade, muita seriedade, mas não pode esquecer da política, não pode esquecer dos compromissos com o povo, não pode esquecer compromisso com os agentes políticos, que são importantes para que todos nós estejamos aqui, afinal. E eu confesso que quando conheci Felipe a primeira vez, eu vim aqui do mercado financeiro, eu disse, já veio mais um técnico desse, né, cheio de teoria, cheio de tese, completamente descolado da realidade. E que danado a governadora foi arrumar esse cabo que estava lá no mercado financeiro. E aí, para minha surpresa, eu vi justamente esse jogador que chuta com as duas pernas, né? Jogador craque, que tem a visão
da iniciativa privada, que também que está na gestão pública tem que ter a consciência de que a gente tem que ter os resultados, porque se a gente não fizer uma gestão responsável, a gente não vai fazer as entregas que o nosso povo precisa, mas que também tem a sensibilidade, tem um compromisso de mergulhar no que há mais profundo, no que há mais distante, dos que estavam invisíveis, governadora, que a senhora tanto faz referência. E nós fomos invisíveis durante muito tempo. O Araripe ficou invisível durante muito tempo. Nem a voz da deputada Socorro Pimentel, na oposição, ao lado de Priscila Krause, ao seu lado, também fez com que fosse suficiente para que os governos passados pudessem olhar para a nossa região e realmente fazer algo estruturador que venha mudar a realidade do nosso povo. Nosso polo gesseiro é a nossa grande riqueza. 97% do gesso já foi dito aqui, e é inaceitável, Felipe, Guilherme, que você tenha numa economia um setor em que tenha 97% de participação no mercado nacional e não seja protagonista. Nosso polo gesseiro é a única interface de Pernambuco com o agronegócio brasileiro. Esse agronegócio que alavanca, né, a economia do nosso país e através do gesso agrícola, que hoje está ameaçado pela importação da gipsita da Espanha, e esse é um assunto que a governadora já se comprometeu também a abraçar essa causa junto com o setor, Maninho, né, todos que estão envolvidos, Fábio, né, enfim. É inaceitável que uma região que tem uma representatividade dessa no setor econômico nacional não seja protagonista, não esteja feito esse processo. São muitos gargalos. Os empresários que estão aqui são desbravadores, são heróis que construíram tudo isso que está aqui hoje. E esses gargalos, como foi dito, Guilherme, não são novos. Estão lá atrás, foram identificados. Um exemplo, e eu fiz questão que a gente pudesse fazer esse evento aqui nesse centro tecnológico, para você ter ideia, e para minha surpresa, Guilherme acompanhou isso aqui desde o começo. Isso aqui foi um centro tecnológico pensado para desenvolver tecnologia e inovação para o polo gesseiro. E sabe para que estava servindo isso no final do governo passado, governadora? De estacionamento das motocicletas da companhia de polícia que fica aqui ao lado. Imagine o que significa um centro tecnológico onde foi investido recursos públicos, onde foi feito um grande esforço dos políticos. Eu participei desse processo ainda no governo de Jarbas Vasconcelos, para que a gente pudesse construir, eu já era deputado estadual, para que a gente pudesse inaugurar e ter um centro tecnológico voltado para desenvolver tecnologia e inovação. Esse centro tecnológico foi completamente abandonado, André, e hoje se via há pouco tempo de estacionamento e alojamento para os policiais militares aqui da Companhia Independente de Polícia. Isso é inaceitável. Como é que se muda Pernambuco desse jeito? Como é que se muda uma realidade de uma região sofrida, árida, como a nossa, desse jeito? Então, governador, eu quero dizer da minha alegria, né? Da minha alegria de poder estar aqui presente, ter participado da construção desse processo. E aí eu quero destacar também a forma, o diálogo, como se deu toda essa construção. Talvez muitos aqui não saibam, mas algo muito desafiador era justamente a dispersão das empresas, das indústrias. Como é que se ia levar o gás para a indústria que estava a 60 quilômetros de distância uma da outra? Um gasoduto custa R$ 1,5 milhão a 2 milhões cada quilômetro a ser construído. E a gente, no primeiro momento, pensou, diante desse desafio, esse era o ponto mais desafiador, para como é que ia se construir um gasoduto, uma rede de gasoduto nessa região, dado a distância entre as indústrias de Ipubi, de Araripina, de Trindade. Mesmo nas nossas cidades, umas indústrias são distantes da outra, porque elas têm que estar mais próximas das minas, das jazidas de gipsita, e não do ponto de chegada do gás. E essa construção também foi muito importante, se deu dentro de um diálogo junto com a Copergás e com as outras instituições envolvidas nesse projeto, e daí surgiu, né, essa ideia de se fazer, ao invés de um grande gasoduto na região, que teria um custo muito mais alto, fazer 2 gasodutos que atenderia a Trindade, Ipubi e também uma parte de Uricuri e Araripina. Então eu quero também, né, destacar a forma como o governo construiu isso, dialogando com o setor, dialogando com os agentes políticos, para que a gente pudesse ter esse cuidado, não só da gestão, mas também da política. Então, governador, de tal forma que
eu acho que a emoção do Jefferson já deu para exprimir, né, expressar exatamente qual é o sentimento de todos nós aqui. Ver um olhar desse, ver o governo realmente envolvido nesta dimensão, com esse compromisso de resolver um dos gargalos mais importantes, que era a matriz energética, e trazendo não só a competitividade econômica para as empresas, mas, sobretudo, Ana Luísa, a sustentabilidade. Inaceitável a gente viver o que a gente vive aqui na nossa região, de ver nossa caatinga sendo desmatada, né, um bioma que se leva 15 anos para se recompor. E aí tem um amigo meu que diz com muita propriedade, Guilherme, que a política ambiental, a única política ambiental que existia aqui no passado, no governo passado, era da algaroba, porque graças a Deus já a algaroba, que é uma planta invasora, tomou conta de muitas regiões, e ao invés de matar a caatinga, os empresários acabavam optando pela algaroba. Então a algaroba foi a política ambiental. E a outra era a abelha, era quem fazia as duas políticas ambientais na região do Araripe, não era a CPRH, não era a Secretaria de Meio Ambiente, era a algaroba e a abelha, porque os apicultores, por conta da produção do mel, não permitiam também que a caatinga fosse desmatada, fosse devastada. Então, veja que a natureza, né, se encarregou de fazer o que o governo não fez em gestão passada. Então, governadora, não há como expressar, não é? O sentimento, a alegria, o compromisso de ver. Eu quero dizer que tem uma outra parte da sua equipe também que está muito envolvida com a gente no outro projeto, que é de transformar esse centro tecnológico do gesso num centro de tecnologia para toda a região do Araripe, para a gente difundir tecnologia, inovação. Eu quero destacar o trabalho que a Secretaria de Ciência e Tecnologia está fazendo ao nosso lado, né? Eu sonho um dia, nós estamos aí numa parceria com a Universidade Americana, nós já temos 6 meninos de Araripina cursando engenharia de software, né? Nós estamos dando uma ajuda de custo da Prefeitura de Araripina para que eles possam se dedicar exclusivamente ao seu estudo. Ontem nós lançamos o programa, a segunda etapa desse programa, se Deus quiser, vamos ter mais uma dezena de alunos de Araripina estudando engenharia de software, que quem sabe um dia a gente ter, junto com a ajuda do seu governo, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, fazer da nossa região do Araripe, de Araripina, um polo de tecnologia, para que a gente possa ter oportunidade, né, de ter também um outro setor econômico importante, sobretudo nesse momento, desenvolvendo na nossa região. Por fim, governador, eu quero dizer que, me permita, eu passei por muita dificuldade no começo do meu mandato. Meus 2 primeiros anos foram de muita dureza. Eu enfrentei uma depressão, governador, diante do quadro que eu recebi essa prefeitura de Araripina, salários atrasados, endividada, quebrada, literalmente, e foram anos muito duros, e muitas incompreensões, porque quando a gente quer botar as coisas no eixo, quer fazer as coisas certas, nem sempre a gente é compreendido. E eu vi recentemente o vídeo da senhora, eu quero aqui, até porque foi público, em que a senhora expressou também, né, das dificuldades pessoais que enfrenta na sua vida. Eu sempre dizia, naquela época, quando as incompreensões até criavam tantas dificuldades políticas, que eu dizia, nada resiste ao trabalho, à seriedade, ao compromisso com o povo. Eu quero dizer isso, senhora, também. Às vezes, talvez não seja estrategicamente interessante a gente expor as nossas fragilidades, mas às vezes a dor é tão grande que a gente não tem como esconder. E às vezes a gente expressa isso, às vezes até para a alegria dos nossos algozes, mas eu quero dizer à senhora que nós estamos ao seu lado. Nós estamos aqui ao seu lado, firme para o que deve e é, sobretudo, que a gente entendeu o seu propósito, a sua seriedade, o seu compromisso com o nosso povo. Governadora, conte com a gente. Um grande abraço. Deus abençoe.